e, de modo particular, a lei do marco temporal, que eu tive a honra de relatar no Senado Federal. E, nesse particular, senhor presidente, eu queria destacar que esse é um tema de muita importância para o Brasil do campo, para produtores rurais, mas também para as nossas populações indígenas. E digo que esse é um tema importante porque ele trata da segurança jurídica, da previsibilidade, do direito de propriedade. O presidente Lula vetou a lei do marco temporal. E isso tem gerado inquietação, preocupação no Brasil inteiro. Senhor presidente, esse projeto nasceu justamente das condicionantes postas numa decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, quando decidiu o caso Raposa Serra do Sol. Naquele caso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Constituição de 88 como marco temporal. 14 anos depois, o mesmo Supremo muda de posição para afastar o marco temporal. E agora gerando efeito para todo o Brasil, porque nesse caso tem repercussão geral, tem efeito vinculante. No primeiro caso, só atingia a questão de Roraima. Hoje, o Brasil inteiro está inquieto com essa matéria. Senhor presidente, hoje nós temos em torno de 119 milhões de hectares de áreas indígenas no Brasil. São mais de 600 áreas indígenas no Brasil. Sem o marco temporal, sem essa lei, nós teremos mais pelo menos 118 milhões de hectares destinadas para áreas indígenas no Brasil. Áreas que estão produzindo, áreas documentadas, com títulos dados pelo Estado, brasileiros que confiaram no Estado, que receberam o título, estão nessas áreas há 50 anos, há 100 anos, e que de repente agora se vê numa situação em que o documento que o Estado brasileiro lhe entregou não vale mais nada. O que vale agora é uma interpretação que diz que o marco temporal não se aplica e que, portanto, o direito dele é inexistente. Senhor presidente, nós não podemos conviver num país de tamanha insegurança jurídica. Nós não podemos viver num país que desrespeite a tradição, que desrespeite a tradição jurídica. E aqui digo, senhor presidente, porque moro num estado onde nós temos várias áreas indígenas e eu conheço essas populações. Não é de mais terra que a população indígena precisa. O que a população indígena precisa é de mais assistência, é de mais cuidado, é de mais proteção, é de mais oportunidade, é de mais liberdade. Porque tem terra, mas não pode produzir. Tem terra, mas não pode gerar o seu próprio alimento. Tem áreas que são áreas intocáveis. E aí, o governo federal, que diz proteger os índios, não leva para lá estradas, não leva para lá escolas, não leva para lá saúde, não leva para lá educação de qualidade. Essa é a realidade do Brasil. Então hoje nós teremos a oportunidade de enfrentar os vetos que o presidente Lula fez em relação à lei do marco temporal e devolver a esses brasileiros que estão produzindo. Agora veja, o setor produtivo no Brasil, ele conta hoje com em torno de 63 milhões de hectares. A área indígena, ela é quase o dobro. São 119 milhões de hectares para áreas indígenas do Brasil. Para uma população indígena que chega a 1.700.000 índios. Aliás, aqui um dado. No censo de 2010, o Brasil tinha 896 mil índios. Agora, o censo aponta para 1.700.000 índios. Alguém pode dizer uma procriação histórica? Uma multiplicação? Mas não é por nascimento de novos índios, infelizmente. É porque o critério para a determinação, senador Bagatoli, de quem é índio e quem não é a autodeclaração.
Se o cidadão diz que é índio, então é índio.